Enquanto Jesus nascia, crescia, pregava para as multidões e era perseguido pelos líderes religiosos e pelas autoridades romanas, o que estava acontecendo no resto do mundo? O que estava acontecendo, por exemplo, na China, no Japão, ou até no Brasil, ou pelo menos nas regiões que hoje são conhecidas por esses nomes? Nesse vídeo, a gente vai dar um passeio por várias partes do mundo, no primeiro século especificamente, justamente para responder essa pergunta. E a gente pode começar essa viagem pelo lugar mais óbvio. Jesus viveu principalmente nas regiões da Galileia e da Judeia, que na época eram províncias controladas pelo Império Romano. A Galileia era governada por reis submissos a Roma, como Herodes, e a Judeia era administrada diretamente por prefeitos romanos, como Pôncio Pilatos. Então eu penso que o melhor lugar para começar essa nossa volta ao mundo nos tempos de Jesus é justamente o centro do poder romano. O que estava acontecendo em Roma, propriamente, enquanto Jesus pregava ali na periferia do Império? Então, nesse período, Roma vivia a chamada Pax Romana, né, que foi um período de relativa estabilidade dentro das fronteiras do Império, garantida não sem bastante repressão política, ocupações militares e tributação pesada, que começou com o governo de César Augusto, que inclusive ainda era imperador quando Jesus nasceu. E Roma, nesse contexto, demonstrava essa estabilidade e essa prosperidade, por exemplo, na forma dos monumentos grandiosos que eles faziam, de aquedutos extremamente engenhosos, estradas pavimentadas e por aí vai. Eram cerca de 1 milhão de habitantes só na cidade de Roma e muitos desses habitantes vinham de diferentes partes do império e isso resultava num cenário bastante diverso culturalmente, né, com a presença de diversos cultos a diversos deuses e diferentes filosofias também, como o estoicismo, o epicurismo e o bom e velho platonismo. E descendo um pouco no mapa, indo para o norte da África, a gente poderia encontrar um cenário não muito diferente, pelo menos pensando nesses aspectos, né, de uma cidade cosmopolita, porque a gente tinha ali a cidade de Alexandria. Essa cidade tinha sido fundada por Alexandre o Grande no final do quarto século antes de Cristo e agora era parte também do Império Romano no primeiro século. Alexandria era o porto principal que conectava inclusive o Egito a Roma, né? E como os cereais produzidos no Egito eram fundamentais para a economia imperial, isso resultava em Alexandria ser uma das cidades mais importantes e mais ricas e mais populosas do mundo mediterrâneo. Ela só ficava atrás realmente da cidade de Roma em tamanho de população, e a população de Alexandria também era composta por gente vinda de vários pontos do império e, consequentemente, também era um caldeirão religioso e filosófico muito diverso, né, e muito produtivo. Na verdade, Alexandria já tinha esse perfil, inclusive, há alguns séculos, quando os reis Ptolomeus, que foram sucessores de Alexandre ali na região, incentivaram vários sábios de diferentes partes do mundo a se fixarem naquela cidade e a organizar, por exemplo, o famoso museu e a famosa, mais famosa ainda, Biblioteca de Alexandria, que virou assunto de várias lendas, inclusive eu já fiz vídeo no canal sobre esse assunto. Depois vocês podem lá ver o vídeo completo, mas só para dar uma noção do valor desse espaço, né, Erastóstenes de Cirene, que foi um dos bibliotecários-chefes de Alexandria, isso no final do terceiro século antes de Cristo, né, chegou a calcular tanto a circunferência da Terra com uma precisão gigantesca e calculou também, com um pouco menos de precisão, a distância da Terra à Lua. Isso, claro, se beneficiando de forma decisiva do conhecimento ao qual ele tinha acesso por trabalhar onde trabalhava, né, por estar onde estava. Algumas pessoas que já ouviram falar dessa história, né, conhecem mais ou menos a explicação por trás de como que ele fez isso, acham muitas vezes que ele mesmo saiu pelo mundo, assim, fincando varas no chão e calculando a projeção da sombra, né? Mas na verdade ele fez o cálculo todo sem sair de Alexandria. Isso porque ele tinha acesso a todas as informações que ele precisava ali mesmo na biblioteca, né? Ele tinha acesso a tratados de astronomia, de geometria, de cartografia e tinha as distâncias também entre os lugares que ele usou de referência para fazer os cálculos, porque existia nesse contexto um profissional chamado bematista, que eram pessoas que viajavam, muitas vezes seguindo um exército, tipo o exército de Alexandre o Grande, e iam contando os passos que elas davam um a um para registrar as distâncias. Então Erastóstenes aproveitou que ele tinha acesso a esse volume absurdo de informação e usou o prompt certo, né, por assim dizer, né? Ele fez a pergunta certa e soube cruzar as fontes para responder. Na época dele, poucas pessoas tinham acesso para fazer isso, né? Se a gente for comparar com os dias de hoje, qualquer pessoa hoje, praticamente, com um pouco de treinamento, consegue usar uma ferramenta tipo o Google Gemini, né? A ferramenta de inteligência artificial do Google, que tem uma base incalculável de informações, diga-se de passagem, é muito maior em termos de volume do que a Biblioteca de Alexandria, e a pessoa consegue tirar ouro dali. Mesmo sem nunca ter tido contato com programação antes, você pode fazer uma formação gratuita tipo a Imersão Dev da Alura, que está patrocinando esse vídeo, né? Que vai acontecer agora no comecinho de novembro, e você consegue criar um projeto próprio do zero com o apoio do Google Gemini. São 4 aulas nas quais você vai aprender a lidar muito melhor com esse oceano de informação que a gente tem hoje, né, que deixaria até um Erastóstenes da vida meio desorientado, e pode levar isso, claro, profissionalmente, né? Você constrói um projeto completo para o seu portfólio antes desse ano acabar e concorre ainda a bolsas integrais que dão acesso aos cursos de tecnologia da Alura ou até uma bolsa de 100% de graduação ou pós-graduação
na FIAP, que é a Faculdade de Tecnologia do grupo Alum, né, o mesmo grupo da Alura. Então aproveita que o prazo é realmente curto, né, clica no link no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo para se inscrever na imersão Dev com o Google Gemini da Alura, que, de novo, é 100% gratuito, né, não tem nada a perder e muito a ganhar. Bom, e aí continuando a nossa volta ao mundo aqui no primeiro século, né, a gente poderia descer um pouquinho mais no mapa, e agora saindo do território propriamente romano, né, a gente pode ir para a atual região da Etiópia, porque no primeiro século é justamente quando a gente encontra o primeiro registro sobre o reino de Aksum. Nos tempos de Jesus, mas sem qualquer relação com o contexto propriamente de Jesus, esse novo reino começava a concentrar o poder que tinha ficado fragmentado na região depois do declínio de impérios mais poderosos, né, reinos mais poderosos locais, e ele aproveitava também a posição estratégica que ele tinha entre o Egito e a Arábia para se tornar uma das potências mais importantes ali na rota comercial que cruzava esses dois pontos, que inclusive conectava, no fim das contas, o centro do Império Romano até com a Índia, até com a China, na verdade, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Por essa rota passava, por exemplo, incenso, especiarias, marfim e até pessoas também que eram vendidas como escravas. Há muitas moedas preservadas desse contexto e nelas a gente pode perceber o intenso contato desse reino subsaariano com os romanos ao norte e com os nabateus e árabes também, né, a leste. Alguns séculos mais tarde, o reino de Aksum se tornaria um dos primeiros reinos cristãos da história, como eu já comentei nesse vídeo sobre a Bíblia Etíope. Depois vocês podem assistir o vídeo completo lá também. Agora, passando para a Ásia, não tem como não falar do Império Parta, né, que era o grande adversário de Roma nesse contexto. Esse império tinha começado a sua expansão no terceiro século a.C., liderado por um povo nômade que vivia na região da Pártia, no nordeste do que hoje é o Irã, e os partos não são exatamente persas, né, que os persas eram originários da região de Pars, no sul do atual Irã, mas eram povos próximos, né, e governaram de forma mais ou menos semelhante também. Basicamente, eles nomeavam uma figura de autoridade máxima, que era chamado de Rei dos Reis, mas na prática esse rei comandava uma espécie de federação de reinos vassalos e de províncias, né, que eram chamados de satrapias, que tinham bastante autonomia, o que facilitava, inclusive, o trabalho de administrar um território tão grande quanto era o Império Parta, que ia do oeste mesopotâmico, né, lá do rio Eufrates, até o noroeste da Índia. Então, um império gigantesco e muito importante e que relativamente pouca gente já ouviu falar. E por falar em Índia, essa era também uma região muito movimentada nos tempos de Jesus. Como eu já comentei, né, o subcontinente indiano estava conectado à Arábia e à África e à Europa por rotas comerciais, e por essas rotas, claro, circulavam muito mais do que produtos materiais apenas, né, circulavam também ideias, crenças, conhecimentos técnicos, teóricos, filosóficos. E no primeiro século, um dos elementos culturais que circulava bastante nessas rotas era o budismo. O budismo, historicamente, remonta ao sexto século antes de Cristo, né, surgindo ali no norte da Índia, e a partir do terceiro século, principalmente, antes de Cristo também, ele começa a se difundir graças aos esforços de um imperador chamado Ashoka, da dinastia Maurya, que teria, supostamente, né, segundo algumas tradições que circulam, teria se convertido ao Dharma, né, ao caminho ensinado por Buda, depois de testemunhar uma carnificina promovida por ele mesmo numa campanha militar. Então, na época em que Jesus estava pregando ali na Judéia e na Galileia e enviando seus discípulos para anunciarem o evangelho até os confins da terra, monges budistas estavam se espalhando também pelo mundo há mais tempo, né, ensinando ali o seu próprio modo de vida e o seu caminho de libertação. E a gente pode ver isso desde o Sri Lanka, no sudeste asiático, até a região de Gandhara, no que hoje é o sudeste do Paquistão e leste do Afeganistão. E essa última região, inclusive, né, a região de Gandhara, é muito interessante porque a gente encontra ali uma tradição artística que mostra muito bem como é que o mundo nessa época já era bem globalizado. É a chamada arte greco-budista, que combina a estética grega, né, helenística, mais tarde romana também, com temas indianos, como, por exemplo, cenas ali da vida de Buda. E essa globalização, claro, não acabava na Índia, né? No primeiro século, a gente tinha não só mercadores romanos frequentando portos indianos, mas a gente tinha também mercadores indianos frequentando portos chineses. Nessa época, a China era governada pela dinastia Han e era uma das civilizações mais ricas e poderosas do mundo. O Império Han era habitado por dezenas de milhões de pessoas e dirigido por um aparato burocrático também extremamente sofisticado, né, centralizado, e baseado nos princípios estabelecidos por Confúcio, que é um sábio muito famoso chinês que teria vivido ali entre o sexto e o quinto século antes de Cristo. Além de ter uma produção agrícola muito impressionante, né, artística e filosófica também, a China, nesse período, inovava muito tecnologicamente. O papel, por exemplo, foi inventado lá por volta do ano 100 depois de Cristo, e pouco depois os caras desenvolveram o primeiro sismógrafo da história, né, que era uma máquina de bronze usada para detectar tremores de terra e aumentar as chances do pessoal se safar ali de um eventual terremoto. Isso sem falar na excelência dos produtos chineses também, como a seda chinesa,
que era muito cobiçada até pelos romanos. E esse é um quadro que contrasta bastante com o do Japão, né? Porque hoje o Japão é uma potência muito rica e tecnológica importantíssima globalmente, mas nos tempos de Jesus, no primeiro século, o cultivo de arroz tinha só sido recém-introduzido no Japão. A metalurgia também na região era muito básica, né, trabalhando ali com bronze e ferro de forma mais rudimentar, provavelmente importando essas técnicas também da China ou da Península Coreana, e o poder político no Japão também era bastante fragmentado, né, ainda não tinha escrita lá também, e não havia construções monumentais significativas nessa época. Isso não significa, claro, que o Japão era inferior em termos absolutos à China ou a qualquer outro lugar do mundo, né, porque um povo pode muito bem viver feliz e em paz, sem escrita, sem centralização política e sem obras monumentais. Qualquer tentativa de dizer que um povo é superior a outro por esses critérios é bobagem, né? Mas eu achei interessante trazer esse contraste mais pela expectativa que eu acredito que muitos têm sobre o Japão antigo, por causa do Japão atual, né? Mas muita coisa aconteceu aí nesse meio tempo. E o contraste no caso de outras áreas que hoje também são muito modernas e movimentadas, como a Nova Zelândia ou até o Havaí, né, nos atuais Estados Unidos, é maior ainda porque essas regiões eram simplesmente desabitadas no primeiro século. Só muito tempo depois é que os povos polinésios, com um domínio absurdo de navegação, colonizariam essas grandes ilhas, né? E uma ilha menor também, mas bem distante, então assim, é realmente muito impressionante o fato dos caras terem chegado ali, mas eu tô falando da Ilha de Páscoa, né? E aproveitando então, a gente já tá chegando nas Américas, né? Então vamos ver o que estava acontecendo no continente americano enquanto Jesus estava desafiando os fariseus, comendo e bebendo com os publicanos e pecadores, né? E sendo julgado pelos romanos, como a gente lê lá na Bíblia. Bom, e na Mesoamérica, por exemplo, né, que é a região do atual México e América Central, uma das maiores cidades do mundo estava sendo construída nesse período. Teotihuacan, que ficava a 50 quilômetros de onde hoje é a cidade do México, foi fundada cerca de 100 anos antes de Cristo, aproximadamente, e ela era habitada por pessoas vindas também de diferentes origens, entre essas pessoas alguns maias e zapotecas, que no curso ali de 2 séculos, basicamente, criaram o maior complexo urbano das Américas e um dos maiores do mundo na época. As estimativas variam muito, mas a maioria dos especialistas fala em algo entre 125 e 200 mil habitantes na cidade de Teotihuacan. Para efeito de comparação, essa seria mais ou menos a população de Paris 1000 anos no futuro, quando ela era a maior cidade da Europa medieval. Em termos de estrutura, a gente ainda pode visitar alguns monumentos teotihuacanos, por exemplo, a Pirâmide da Lua, com cerca de 45 metros de altura, ou a Pirâmide do Sol, com cerca de 70 metros, né, maior, portanto, que uma das grandes pirâmides do Egito, que é a Pirâmide de Miquerinos, a menor das 3 grandes pirâmides de Gizé, né? Se a gente colocasse a Pirâmide do Sol lá no meio das 3, ela seria a terceira maior e Miquerinos cairia para o 4º lugar. Mas, diferentemente das pirâmides egípcias, né, essas pirâmides mesoamericanas não eram túmulos. A estrutura dessas construções mesoamericanas, na verdade, servia como uma escadaria gigantesca que levava até o ponto mais elevado ali da estrutura, que era um templo, onde cerimônias e sacrifícios eram feitos em honra aos vários deuses ali que eram cultuados na época e na região. E descendo um pouco mais na direção do que hoje é a Guatemala, né, vale dizer também que nessa época já tinham desenvolvido ali, os maias, né, já tinham desenvolvido um sistema de escrita, um sistema numérico que incluía o conceito de zero, que pode parecer óbvio para nós, mas é uma coisa bastante sofisticada na história da matemática. E os maias tinham desenvolvido também, a partir de um repertório que eles tinham herdado de povos mais antigos, né, mas eles tinham sofisticado ali 2 calendários, né, um ritualístico de 260 dias e outro solar de 365 dias, né, que eram combinados, inclusive, algumas vezes em monumentos como essas rodas calendáricas, né, como essa que está aparecendo aí na tela. E toda essa questão do conhecimento de calendário estava costurado com um repertório de conhecimento astronômico, né, muito sofisticado, literalmente astronômico, né, sobre os astros, que permitia, inclusive, o cálculo do ciclo sinódico da Lua, do nascimento heliacal de Vênus e a previsão também de eclipses solares e lunares. E aí, finalmente descendo um pouco mais agora e chegando no Brasil, ou pelo menos o que seria chamado de Brasil mais para frente, a gente poderia se perguntar o que estava acontecendo nos tempos de Jesus por aqui, né? E assim, em geral, até onde se sabe, não existia nenhum grande império centralizado do tipo que a gente encontra mais ao norte do continente, né? Os povos aqui eram principalmente caçadores-coletores, nômades, ou em alguns casos agricultores semi-sedentários, né? Que cultivavam mandioca, milho, batata doce. E em alguns lugares, como o Vale do Rio Amazonas, já tinha produção de cerâmica, inclusive com técnicas bem interessantes, mas em nenhum lugar, até onde se sabe, havia trabalho com metais, né? As ferramentas, como pontas de flecha e machados, eram geralmente de pedra polida. Em termos de monumentos, né, de construções monumentais, existem alguns montes altos de terra ali na Amazônia, né, às vezes chamados de pirâmides amazônicas,
E tem também um possível calendário astronômico no atual Amapá, chamado de Observatório Astronômico de Calçoene, que são construções bem intrigantes, né, mas são estruturas muito difíceis de datar e de compreender também realmente o propósito ali, o funcionamento delas. Outras estruturas curiosas são os chamados sambaquis, né, que são montes de concha, ossos e outros materiais que foram construídos ao longo de toda a costa brasileira, do norte a sul. Alguns em Santa Catarina chegam a 30 metros de altura, né, mas essas construções são milhares de anos anteriores aos tempos de Jesus, então fogem também aqui do escopo do vídeo. Mas resumindo então, né, muita coisa interessante estava acontecendo ao redor do mundo nos tempos de Jesus, em alguns casos onde a escrita principalmente era utilizada e foi preservada até aos dias de hoje. A gente consegue dar mais detalhes, né, trazendo alguns nomes das pessoas que existiam, alguns eventos mais específicos, mas nos casos em que a gente não tem acesso a esse luxo documental, né, ou então nos casos em que só poucos profissionais até hoje nos campos da história, arqueologia, etc., se dedicaram a estudar, então pode ser até que a materialidade esteja aí para ser estudada, mas ainda poucas pessoas fizeram esse trabalho. Nesses casos, o nosso conhecimento histórico acaba ficando bem mais nebuloso, né, e a coisa fica mais anônima. Agora, isso não significa, claro, que não tenham acontecido coisas absolutamente fantásticas, né, nesses contextos, ou que não tenha existido uma figura tão fascinante quanto uma Cleópatra, né, tão ambiciosa quanto um Alexandre o Grande, tão sábia quanto um Confúcio, ou tão eloquente quanto um Cícero. A gente só não tem acesso à história dessas pessoas, né, algumas realmente nunca foram registradas e outras se perderam para sempre, infelizmente. Recentemente tem até alguns avanços tecnológicos que têm nos reaproximado do passado, né, como eu comentei nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, mas em geral o fogo lento, né, que queimou a Biblioteca de Alexandria, acaba prevalecendo como um fator na história, né? Se você quiser entender inclusive esse processo, clique aí no outro vídeo que também está aparecendo aí na tela. Como sempre, muito obrigado por assistir. As referências consultadas para esse vídeo, as principais, vão estar aí na descrição do vídeo, e nos vemos aí nos próximos. Falou!